Fala, meus compadres! Tudo no jeito por aí? Hoje vamos falar aqui rapidamente sobre uma classe de répteis chamada Quelônios. É os famosos jabuti, famoso cágado, famoso tartaruga. Vocês sabem que lá no começo a gente divide as coisas entre bactéria, arqueia e eucária, entre os três domínios, né? Aí dentro de eucária vai ali nascer o grupo dos animais. Dentro do grupo dos animais vai dividir basicamente entre animais vertebrados e invertebrados. Aí dentro dos vertebrados a gente vai ter os mamíferos, os répteis, os anfíbios, as aves, sei lá mais quem. E dentro do grupo de répteis, enfim, a gente vai ter um grupo, uma ordem chamada Quelônia, ou Testudines. Então, Quelônios ou Testudines, é tudo a mesma coisa. O negócio aqui na nomenclatura já deu até briga lá com o Linneu e os amigos dele, por causa da querendo um nome, outro querendo outro. Rapaz, se ajeite que estudante de biologia tem mais o que fazer. Mas a questão é a seguinte: esses bichos são marcados por ter aquele casco, né? Pô, tartaruga, todo mundo sabe que tartaruga tem casco. Todo mundo sabe que o jabuti, que o cágado tem seu casco, beleza? Então a gente vai chamar a parte de cima do casco de carapaça. E a parte de baixo de plastrão. Na carapaça vai estar a coluna cervical desses quelônios e as suas costelas também vão estar grudada, fixada, anastomosada a essa carapaça. E por baixo vai ter esse plastrão que vai estar anastomosado no plastrão, a cavícula desses animais, entendeu? A gente tem que entender que isso é formado por uma coisa que a gente chama de placa córnea. É como se fosse esse material aqui da nossa unha, sabe? É queratinizado e regenera. Então, da mesma forma, nesses bichos também regenera. O que mais nós podemos falar sobre eles de maneira geral para introduzir? São ovíparos? São ovíparos sem dentes e eles têm pulmões. Um peixe com pulmões. Tem alguns outros peixes que têm pulmões também. Peixe não é réptil. Ah, tá. Vou dar um geralzão aqui sobre os três agora, de resumo já pra nós começar. Depois eu vou falar de um por um de cada vez. Vamos lá. Cágado. Começar pelo cágado. É um quelônio de água doce. Ele é aquático e também pode andar pela terra. Ele não morre não tem problema nenhum. O jabuti. Jabuti, ele é terrestre. Se colocar jabuti na água, ele afunda. Tá entendendo? E tartaruga é aquele clássico, né? Tem aquela tartaruga lá do filme Nemo, que o bicho é foda. Então, a tartaruga ela pode viver em água doce ou em água salgada. E ela só sai da água pra botar ovo. Então vamos lá, agora nós vamos falar do cágado mais especialmente. O cágado é aquele bichinho ali pequeno, né? Não vai ser muito grande. Ele vai ter uma estrutura morfológica que a gente chama de achatamento dorso-ventral. Ou seja, ele parece um disco. Um negócio assim, meio achatado, curvado assim na parte de cima, entendeu? Essa nomenclatura de cágado, jabuti e tartaruga é uma nomenclatura brasileira, tá? Não serve pro mundo todo não. Lá em Portugal, por exemplo, cágado, eles usam essa palavra para classificar duas espécies de tartarugas. Então, daqui para Portugal já muda, imagina daqui para outros países. Mas você pode ficar confiante em aprender essas três nomenclaturas para usar aqui no Brasil mesmo. Eles vão ter as quatro patinhas. Não, patinhas não. Vão ter os quatro membros. Aí a palavra melhorou, membro. Vão ter os quatro membros idênticos, praticamente idênticos. E entre os dedinhos deles, eles vão ter uma coisa que a gente chama de membrana interdigital. São uns dígitos, vão ter as quatro membros idênticos. E entre os dedos dos membros vai ter a membrana interdigital para eles poderem nadar tranquilamente na água doce. E também quando ele sai da água doce para dar uma voltinha no território terrestre e pegar um solzinho. Agora sobre o jabuti, o que nós temos para falar sobre ele? Primeiramente que é um nome masculino, tá? Foi herdado ali do tupi. Jabuti é uma espécie
é uma espécie nativa da América do Sul. E aí o nome vem do tupi, né? Beleza, beleza. E aí os membros dele também serão membros todos idênticos, só que é engraçado, dá pra ver de perto assim, se dá um zoom, se comparar com a perna do elefante é a mesma coisa. Então o jabuti a gente vai falar que ele é essa história assim de elefante em miniatura, entendeu? Elefante em miniatura. E aí ele não vai, se lembrem disso, por favor. Ele não é da água, ele é terrestre. Ele gosta de terra firme, de chão batido. Se colocar ele na água, ele afunda. O negócio não vai prestar, entendeu? Você tá me entendendo? Quero mais falar sobre ele. A fêmea. Se o jabuti é um macho, como é que a fêmea vai se chamar? Jabota. A fêmea se chama jabota. Continuando, agora o clássico, a tartaruga. Primeiramente, as características morfológicas de uma tartaruga realmente são muito variáveis. A gente vai ter diferentes espécies de tartaruga pelo mundo, vamos encontrar se a gente fizer. Tá massa aí? Se a gente fizer uma leve pesquisa pelo Google, a gente vai encontrar uma enorme variedade de tartarugas diferentes. Mas o que nós podemos falar que une todas elas? Olha, veja bem, elas podem ser de água doce ou de água salgada, como eu já disse no começo. Os membros delas serão nadadeiras assim, natas mesmo. Não vai ter aquela história de membrana interdigital, essas coisas não. A criança foi feita para nadar. O corpo dela é totalmente adaptado para natação. E o que era mais? Semelhança entre jabuti e tartaruga. Ambas conseguem retrair a cabeça quando a gente chega perto dela, se sente ameaçado. E o cágado não. O cágado ele só consegue colocar a cabeça de lado. Ele tenta colocar a cabeça de lado, mas retrair mesmo pra dentro do casco, ele não consegue. Tá bom? O que nós temos pra falar sobre a tartaruga? Postura de ovos. Aí ela sai da água doce, sai da água salgada para colocar os seus ovos. E aí a gente tem outra questão também, questão ambiental, né, sobre essa questão dos ovos da tartaruga. Por quê? É a temperatura que determina o sexo da tartaruguinha nova que vai nascer dali. Isso por quê? Porque aquela história, sabe aquela história de que proteína desnatura? Então, um dos fatores para desnaturar uma proteína tem o pH lá, mas também é a temperatura. Então, com a temperatura elevada, tem algumas proteínas que determinariam a feminilidade, que determinariam aquela tartaruguinha nova ser fêmea, elas vão desnaturar. E aí todas as tartaruguinhas vão nascer macho. E macho não reproduz com macho. Não reproduz. Só esse detalhe da tartaruga que tá virando tudo macho agora. Por causa do famoso aí, aquecimento global, as mudanças do clima, de temperatura, essas coisas todas. E ela costuma ser carnívora também, tá bom? Então era isso que nós tínhamos pra falar aqui hoje, meus queridos. Se você puder, olhe para encarecidamente, dê um like aí se você gostou. Se você não gostou, tô nem aí. Compartilhe com a galera. E até a próxima com mais um Bio Sabenço aqui com o compadre Marcos. Você mais sabido a cada dia.